Olá, queridos amigos. Estou gravando o Reavivados de hoje na Campal Manaim, em Aurora do Pará, um lindo lugar onde os irmãos se reúnem para estudar a Palavra de Deus. No capítulo anterior, vimos como Paulo e Barnabé passaram por algumas dificuldades e foram maltratados em suas viagens para levar o Evangelho aos gentios. No capítulo de hoje, o capítulo 15, não é exceção, mas se concentra em um conflito relacionado à lei ritual do povo judeu. Os cristãos judeus que tinham vindo da Judeia para Antioquia estavam ensinando aos irmãos a respeito de que, se não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Isso está no verso 1. Foi então que os apóstolos e os anciãos se reuniram para discutir essa questão. Ali foi realizado o primeiro concílio cristão, no qual foi decidido que os gentios que decidissem se converter a Deus não deveriam ser perturbados, mas escrever-lhes que se abstivessem das coisas contaminadas, da idolatria, da imoralidade sexual, dos animais estrangulados e do sangue. E Deus derramou seu Espírito sobre cada um deles, sem distingui-los por suas obras, sendo a fé o que purificou esses corações. O apóstolo Pedro dá o tom da conversa nos versículos 6 a 11. Suas palavras são fortes. Ele diz: Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho aos gentios, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Tiago, irmão de Jesus, também dá seu parecer bem claro. Na mesma linha de Pedro, ele diz: julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Essas proibições ajudariam gentios e judeus a se relacionarem melhor. Essa decisão foi muito bem recebida em Antioquia. Deus sempre tem sua maneira de conduzir seu povo, permitindo que seus filhos e filhas cresçam em maturidade e compreensão, a fim de entenderem que a salvação não é mérito nosso. A salvação é mérito do Pai Celestial. Que Deus abençoe você e sua família. Como você reage quando sua opinião não é aceita? Sabe, no contexto democrático, todos podem emitir suas opiniões, porém é a maioria que escolhe qual opinião parece ser a mais correta. Infelizmente, nem todos sabem lidar com a rejeição de suas ideias. Acham que sempre estão certos e quem discorda delas está errado. Tal postura não é saudável para o ambiente coletivo, pois a vida em comunidade depende da harmonia entre pessoas, mesmo quando divergem em opiniões. Em Atos 15, temos um caso típico de tensão entre duas opiniões divergentes em uma comunidade. Tudo começou quando alguns mestres judeus legalistas chegaram a Antioquia e ensinaram que, a fim de ser salvos, os gentios deveriam receber a circuncisão e obedecer à lei de Moisés. Paulo sabia que isso não estava certo, porque a lei de Moisés, inclusive a exigência da circuncisão, tinha sido cumprida em Jesus Cristo. A discórdia entre Paulo e os cristãos judeus causou uma divisão na igreja. Como não chegaram a um consenso, foram sabiamente aconselhados a levar o assunto ao colegiado de líderes em Jerusalém. Depois de estudarem profundamente a questão, Tiago dá o parecer oficial da igreja, como está registrado nos versos 19 a 20. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se lhe abstenham da contaminação dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. A conclusão do Concílio de Jerusalém nos ensina duas grandes lições. Primeiro, que devemos separar o que é princípio cristão e tradição cultural. Princípios devem ser seguidos por todos, porém a tradição é característica de cada cultura. Desde que a tradição não se oponha aos princípios, não há problema em preservá-la, o que nos leva à existência da diversidade cultural cristã. O comentário bíblico adventista resume bem esta questão ao declarar: o que fica evidente na maneira como a questão foi tratada é que o Espírito trabalha com seres humanos e, por meio deles, realiza sua vontade a despeito de fragilidades e desavenças pessoais. Segundo ponto é a importância da democracia como meio para resolver questões que envolvem toda a comunidade.
E para que isso aconteça, precisamos ter a maturidade para aceitar a existência de pensamentos diferentes dos nossos e entender que nem sempre as nossas ideias são as melhores ou as que serão aceitas pela maioria. Como bem declara um interessante pensamento cristão que diz: no essencial, a unidade; na dúvida, a liberdade; em tudo, a caridade. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal.